A paz do Senhor, amado professor, querido professor da EBD, você é amante também da escola dominical, você é aluno que está tendo acesso também a esse podcast, uma vez que se inscreveu aí no nosso podcast, EBD em Síntese Podcast no YouTube, você pai também acompanhando o seu filho e aquilo que está sendo ensinado nas nossas classes. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, e hoje lição de número 9. Como dissemos nos podcasts passados, nós estamos já caminhando para o final do trimestre, cada lição mais enriquecedora e abençoada de uma forma tremenda e poderosa para a nossa vida. E hoje estamos contando, né, de volta, com a volta da nossa querida professora, irmã Hanani, que está mais uma vez conosco aqui. Eu já quero saudá-la com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham e estão aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor e aprender mais. É uma honra poder estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanani, a paz do Senhor a todos os professores aqui na audiência, né? Para nós é um prazer muito grande estar aqui para transmitir algo da parte de Deus para todos nós, né? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje todos juntos nessa roda de conversa para juntos aprendermos mais acerca da palavra de Deus, dessa lição de número 9. Lição de número 9 tem como título A Terceira Viagem Missionária. Paulo já está caminhando aí para a terceira viagem missionária, já caminhando para encerrar o seu ciclo de viagens missionárias, e a lição 9 aborda justamente todo esse contexto. A sua mensagem está em Atos capítulo 19, versículo 10, que diz: ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Isso é extraordinário. É extraordinário porque nós vimos o apóstolo dedicado na pregação do evangelho, até que todos ali ouvissem a palavra de Deus. Então, o objetivo dele era até que todos ouvissem a palavra, a palavra de uma forma muito clara, e que isso precisa ser dito, né? O objetivo do apóstolo é pregar e que a mensagem fosse muito clara e receptiva aos corações daqueles que ouviam, tanto judeus quanto não judeus, ou seja, gentios também. Então, ele conclui, né, no desafio da expansão da igreja, no propósito da sua missão, entregar a mensagem ou apregoar a mensagem de Cristo a todos os homens, que é um dos nossos objetivos, né? É pregarmos a mensagem do Senhor, a pregação do evangelho a todos quanto estiverem ao nosso alcance. Já vamos entrar aqui no tópico 1, né? A rota da terceira viagem, mas é interessante que essa terceira viagem de Paulo é um tanto cheio de desafios, né? Ele faz aqui uma rota da sua primeira viagem, da sua segunda viagem, para concluir no planejamento da sua terceira viagem missionária. Desafiadora porque ele vai pregar os que não ouviram, ele vai fortalecer o coração dos que ouviram, formar novos líderes. Então vamos acompanhar, decorrer como se deu essa viagem, mas tem aqui já no Ei Professor, e eu queria destacar para você, professor, essa é uma dica pedagógica que serve para você e também para os alunos, que pede que nós possamos fazer uma análise sobre os nossos antigos líderes e professores. Então, você, professor, durante a semana, estudando a lição, puxa na memória, lembra os seus líderes, os líderes que você já teve, os seus pastores, você também poder extrair disso, né, nessas recordações, lições para você aprimorar e você, como líder, ser melhor servindo ao Senhor. E também, eu acho que aqui encaixa para também o aluno, para que o aluno possa identificar os seus líderes, seus professores de escola dominical, né, pastores, características e lições que eles podem extrair para aplicar também na sua vida e caminhada cristã. Irmão Rosimar, foi um desafio também para Paulo a segunda viagem missionária, a terceira viagem. A segunda viagem, nessa vez, teve muitos percalços, mas a terceira viagem também teve algumas rotas, algumas mudanças de rota que nós tanto falamos, né, na lição do número 7, mas mesmo assim o apóstolo continuou na pregação com a ajuda do Espírito Santo, mas ele não deixou de pregar o evangelho. É isso mesmo, irmão Felipe. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, né, em sua terceira viagem, ele teve uma rota missionária, né? Nós sabemos aqui que o missionário, ele foi em um número bem maior das cidades, né? Então, pois diversas igrejas e pessoas ele tinha para visitar.
Então, o que nós vemos aqui no apóstolo é a determinação dele, né? Porque mesmo diante de todos os imprevistos que aconteciam, né? Mas o apóstolo ele precisou, em determinadas situações, mudar a rota, mudar a programação, mas ele tinha um foco, né? Ele tinha aquela determinação de levar a palavra de Deus, de levar a sua palavra a todas as pessoas, né? Então, nós vemos aqui que na terceira viagem, Paulo ele segue o plano original, né? Da, da segunda viagem, né? Visitar o quê? Visitar a Ásia, né? As igrejas que fundou na primeira, né? Na primeira viagem, eu acho muito interessante esse cuidado do apóstolo, né? Com aqueles recém-nascidos, né? Recém-convertidos, né? Ele tinha esse zelo, ele tinha esse cuidado. Então, ele tinha esse desejo, ele visitava na Ásia, né? As igrejas que fundou na primeira viagem com Barnabé. Né? Então, nós vemos aqui que já o retorno começou pelas cidades macedônicas, né? Então, nós vemos aqui algumas atividades missionárias do apóstolo, nós podemos ver aqui que a Bíblia, a palavra de Deus, ela relata que todos os moradores, né, ali da Ásia Menor, tanto judeus como gentios, né, eles ouviram o evangelho por meio do apóstolo. Isso é uma coisa linda, né, que contava com a ajuda também de alguns colaboradores, né, que é Timóteo, né, e Erasto. Então, Paulo estava ali sempre acompanhado, né, até mesmo na nossa vida, né? Na nossa vida secular, é muito importante quando a gente tem companheiros, companheiras que nos ajudam, né, a levar a palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que Paulo, né, o apóstolo, através de suas visitas, né, ou pelo contato de alguns irmãos, geralmente, Paulo, ele ficava sabendo das necessidades, né, das igrejas, e ele fazia de tudo para ajudar. É uma das coisas que eu acho muito bonito no apóstolo, porque ele tinha aquele cuidado de saber e de fazer como, de criar estratégia de como ajudar, né? Então, quando ele estava em Éfeso, né, ele foi informado dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios, né? E mesmo assim, ele escreveu, né? Ele escreveu uma dura carta, olha só, e avisou ainda mais que ia visitá-lo. Então, o apóstolo ele tinha essa determinação, né? Porque ele escrevia a carta quando tinha uma necessidade, ele escrevia, ia lá, relatava, cobrava, né? Porque o apóstolo ele tinha essa determinação, essa ousadia que era o Espírito Santo de Deus que lhe concedia, né? Então, nós vemos aqui mais adiante que ele, ao sair de Éfeso, de passagem por Troade, Paulo esperava encontrar Tito, né? Porque ele queria saber informações, né, dos irmãos em Coríntio. Ele queria saber como estava o andamento, né, do trabalho, que tudo aquilo que ele tinha instruído, que ele tinha construído, né? Ele queria saber como estava, o que estava acontecendo, porque depois de algum tempo o missionário ele encontrou Tito, né? E ele recebeu notícia, porque até então, naquele momento que ele queria, ele não teve como encontrar. Mais algum tempo, ele recebeu as notícias de Coríntio, né? Então, nós vemos aqui que o apóstolo, Paulo, ele escreveu outra carta para Coríntio, né? Para a igreja em Coríntio. Então, seguindo sua rota, ele partiu para a Macedônia, né? Então, Paulo seguiu para Corinto e Grécia, realizando uma parada de 3 meses. Então, o apóstolo ele tinha um cuidado, né? Ele tinha aquele cuidado de apacentar, de conhecer, de se preocupar, né? E ele fazia cobranças também. Então, nós vemos aí que nesse percurso de Paulo, nós vemos que ele escreve uma carta aos romanos, né? E ele não conhecia, né? Eram irmãos que ele não conhecia, mas mesmo assim ele escreveu uma carta, né? Então, a intenção de Paulo, logo após, era retornar à Antioquia da Síria, né? Então, nós vemos aí que Paulo, ele partindo da Grécia, né? E nós vemos aí mais na frente que houve uma conspiração muito grande, né? De alguns judeus contra a vida do apóstolo, porque o apóstolo ele tinha essa determinação, mas ele era perseguido, né? Nós vemos aí a grande perseguição que o apóstolo passava, né? Ele tinha essa ousadia de pregar, mas ele passava por muitas perseguições. Então, aqui registra que Paulo ele sofreu uma grande conspiração por alguns judeus, né? Então, por isso que ele voltou pela Macedônia, né? Nós vemos aí
muito bem explicado, né, que Paulo, ele queria participar da festa de Pentecoste, né? Nós vemos aí que a, a Paulo, ele cruzou a costa da Ásia Menor, porque ele tinha pressa, como eu falei, de chegar a Jerusalém, a tempo do dia do Pentecoste, né? Então, essa festa do Pentecoste é uma festa celebrada segundo dia, 50 dias, né, depois da Páscoa. Então, o que nós vemos aqui mais aí na frente é que Paulo, o apóstolo, ele, durante esta terceira viagem missionária, ele escreveu 2 importantes cartas, né? É uma das coisas que a gente pode destacar aqui para a igreja em Coríntio, que hoje compõe o Novo Testamento, né? Então, essa rota que nós vemos aí da terceira viagem de Paulo é uma das coisas assim muito importantes que a gente pode ver na vida do apóstolo, né? Que ele voltou, embora que teve mais trabalho, porque teve muito mais cidades para que ele pudesse visitar, né? Interessante isso aí, irmão Glória a Felipe. Deus. Glória a Deus. É verdade. Eu acho tremendo, porque o apóstolo aqui, ele tem uma visão não só missionária, né? Ele tem uma visão pastoral, que na verdade a visão missionária ela envolve a questão da visão também pastoral, mas às vezes, e isso é interessante, você, professor, trazer isso também para o seu aluno que está sendo forjado ali, ali tem missionário, tem missionárias que a obra, a nossa missão, não é só de pregar o evangelho, pregar o evangelho, alguém aceitou e eu já parto para uma outra missão, eu já deixo de lado essa pessoa, já deixo de lado. Não, é uma visão que vai também de um cuidado, né, de um acompanhamento. Então, Paulo ali, eu acho tremendo, porque na segunda viagem missionária, o Espírito Santo direciona Paulo a ir em uma outra rota. Só que aqui o Espírito Santo dá liberdade, é da vontade do Espírito Santo que o apóstolo ele vá nas cidades, né, da primeira viagem, vá em cidades da segunda viagem. Então, o Espírito Santo, aqui ele não proíbe, porque Paulo ele vivia na dependência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo proibisse e o direcionasse, ele obedecia. Se o Espírito Santo desse liberdade, ele continuava naquele planejamento, naquela rota, mas não é só pregar, era o cuidado de dar assistência aos mais necessitados, era o cuidado de fortalecer a fé daqueles irmãos, de fortalecer a doutrina, de fortalecer a teologia ensinada, de fortalecer os princípios e valores daquela igreja, dos novos convertidos, inclusive, muitas das vezes, e também de preparar, como nós vamos falar no segundo tópico, preparar a liderança. E eu acho interessante que algo bem, que traz um auxílio didático aqui, que foi justamente nessa rota que Paulo vai escrever as cartas aos Coríntios, né, que são cartas especiais, como todas as outras, que servem muito para os nossos dias. Inclusive, nós temos aqui a ordenança à Santa Ceia, né? Ele vai direcionar para essa igreja aqui específica, a igreja de Coríntios, e vai ser justamente aqui que Paulo vai escrever, nesse contexto aqui, nessa terceira viagem missionária, a carta aos Coríntios. Mas eu acho muito interessante, queria ouvir também a professora Radana, daqui a pouquinho a professora Rosimar vai concluir aqui o pensamento, mas desse primeiro tópico, falando sobre a rota da terceira viagem missionária, eu acho incrível aqui a questão da obediência de Paulo e a sensibilidade, como nós falamos na lição número 7, à voz do Espírito Santo. Porque na lição 7, o Espírito Santo proíbe, o Espírito Santo inibe, o Espírito Santo não permite que ele vá e direciona para uma outra rota. Aqui não. Aqui o apóstolo ali monta a rota, o Espírito Santo dá liberdade para que ele cumpra, porque nós compreendemos que algumas vezes o Espírito Santo dirá não, outras vezes ele dirá sim. Algumas vezes ele dirá não e outras vezes ele dirá continue, avance, vá adiante. Então, precisamos estar atentos e estar sempre obedientes ao Espírito Santo para cumprir a obra que ele deseja que nós realizemos. Nessa rota, nessa terceira viagem de Paulo, né, o missionário de Paulo, o que eu acho interessante é justamente esse ponto que o irmão Felipe estava falando, comentando, sobre a questão do papel de pastorado que ele faz, né? Ele não só apenas sai para divulgar a palavra do Senhor, mas ele tem a preocupação e o cuidado de cuidar daqueles a quem ele pregou a palavra, aqueles que aceitaram a palavra.
né? Então, que a gente possa, como professor, passar para os nossos adolescentes, se eles têm esse desejo de terem esse papel de pastorado na sua vida, né? Porque tem crianças que, quando veem, elas admiram e sentem o desejo de ser, né? Pastores. Então, se esse adolescente ele sente esse desejo, que ele possa se espelhar um pouco na vida de Paulo, né? De procurar ver que a questão do cuidado, de você pregar a palavra do Senhor, mas saber se aquela pessoa realmente está tomando a palavra do Senhor de forma correta, está entendendo de forma correta, está seguindo no caminho correto, né? É muito importante. E a preocupação dele não só nas cidades que ele estava passando, né? Ele tinha os seus companheiros que o ajudavam, também é um ponto importante dessa viagem de Paulo, de que ele não fazia sozinho, ele precisava de ajuda. Então, nós precisamos de ajuda para também divulgar a palavra do Senhor, né? E ele, com a ajuda dos seus companheiros, ele sabia e cuidava não só daqueles que ele estava na cidade, mas cuidava também dos outros que estavam em outras cidades, como foi ele escreveu a carta para os Coríntios e aos Romanos, né, para poder chegar até eles, não estando lá presencialmente, né, de corpo, mas suas palavras chegaram e confortaram e exortaram, né, como deveria ser feito. Isso mesmo, Hanani. A gente observa aí que o apóstolo, né, sempre era perseguido, sempre tinha a questão de alguns problemas de ajustar a rota, mesmo jeito é na vida do adolescente, né? Lembrar, professor, de orientar seu adolescente, que na nossa vida tem muitas coisas na nossa vida que muitas vezes a gente precisa parar para ajustar, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque o apóstolo, ele ouvia sempre a voz do Espírito Santo de Deus. Quando ele ia mudar determinadas coisas na sua vida, de rotas da sua viagem, até mesmo de lideranças, né, de novas lideranças, ele tinha a voz de Deus como a sua bússola. Né? Ele ouvia a voz de Deus, a voz do Espírito Santo ardia dentro do apóstolo. Então, ele tinha essa determinação. Então, é muito lindo e fica para nós também, como professores, seguirmos esse exemplo também da visita, né? A visita é muito importante, a visita aos nossos alunos, né, que estão faltosos, é uma dica para aquele adolescente, que é muito bom a gente sempre estar conversando com ele, algum adolescente que não está com a frequência em dias na escola dominical, é importante também. Então, essa rota da nossa vida, muitas vezes, ela muda, né? E é bom, interessante que nós venhamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos orientar, né? Eu acho muito interessante essa história de Paulo, porque conta da questão do cuidar e da assistência que ele tinha, não só aos novos convertidos, mas à liderança, né? De instruir, de ensinar. E eu acho interessante quando ele escreveu a carta de Coríntio, né? Porque ele viu que algo não estava bem, mas ele teve o cuidado de escrever a carta, né? É muito interessante isso na nossa vida, na vida do adolescente, né? De saber perguntar e pedir a orientação ao Espírito Santo de Deus de que rota, né, vai seguir. Glória a Deus, glória a Deus. É verdade. Já estamos encerrando aqui, cara, o professor, o primeiro tópico, né, a rota da terceira viagem missionária, mas antes tem aqui no ponto de partida, tem aqui algo bem interessante, um direcionamento, né, da lição, que fala para você questionar, fazer um questionário a sua classe, seus alunos, e esperar deles um feedback. Eu acho bem interessante isso aqui, porque justamente traz a perspectiva de que Paulo pregou para toda a província da Ásia, que não era uma província pequena, havia ali muitas cidades, muitas províncias subdivididas, e toda aquela localidade vai ouvir a mensagem. Então traz aqui o questionamento para você perguntar para a sua classe: como vocês já acham que isso aconteceu? E aí isso dá um tempo para eles responderem, automaticamente compartilharem conhecimento junto com os outros colegas, e então depois você vai conduzindo a reflexão, né, conduzindo esse questionamento, e dizendo que foi o Espírito Santo quem guiava Paulo. Uma vez que Paulo estava direcionado, como nós falamos, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo também tanto direcionava Paulo pelas rotas,
né, confirmando a rota do apóstolo, ou então trazendo a ele uma nova rota, quanto dando a estratégia certa para que o nome do Senhor fosse pregado. Por exemplo, Romanos, a carta aos crentes de Roma, Paulo nunca viu aqueles irmãos. Paulo não pôde visitar aqueles irmãos, mas Paulo escreveu uma carta para que a carta pudesse admoestar, orientar os irmãos que estavam recebendo a pregação do evangelho, a sua mensagem, já influenciado por outros líderes, por outros pregadores, por outros missionários que ele estava formando ali e influenciando. Então, olha que interessante. E aí, depois desse questionário, tem aqui justamente uma palavra de Deus ao nosso coração, que é que nós precisamos pregar ao máximo de pessoas, o máximo de pessoas possíveis precisam ouvir, e nós somos a ferramenta e o canal que Deus quer usar, os seus alunos, caro professor. Tópico 2, a formação de liderança. Eu gosto muito disso aqui, até porque nós trabalhamos com líder, e nós trabalhamos muito, meus irmãos, essa perspectiva, que é a perspectiva de formar outros líderes. É interessante porque Paulo ele não tinha vaidade alguma. Paulo não tinha a igreja para si. Ele compreendia que a igreja era do Senhor Jesus. Uma vez que a igreja era do Senhor Jesus, os homens vêm e vão, mas a palavra de Deus ela permanece fiel e para todo sempre. Então, Paulo formava novos líderes, porque nós precisamos ter essa consciência que nós vamos passar. Se Jesus não voltar, a nossa geração ela vai passar e nós precisamos formar outros líderes para que os outros líderes possam compartilhar, possam multiplicar essa visão de reino que nós temos. Hoje, Jesus, ele vai justamente treinar 12 líderes. Um vai se perder, 11 vão receber. E então, através desses, o mundo vai ser incendiado pelo poder do evangelho. Então, Jesus, ele ensina sobre a liderança, Jesus estava visionando, estava justamente trazendo essa visão para os seus discípulos, assim como Paulo formou outros discípulos. E eu acho interessante, caras professoras, Rosimar, professora também Hanani, que às vezes, o irmão Hanani falou aqui que esse trabalho que Paulo fez, que bênção, glória a Deus, toda a provicidade ouviu a palavra, mas não foi Paulo sozinho, ele tinha uma equipe, e às vezes essa equipe tem pessoas que se destacam e outras que ficam nos bastidores. Por exemplo, Timóteo. Timóteo é um personagem da equipe de Paulo muito conhecido, né? É sempre lembrado, né? O Timóteo, porque pastor Timóteo depois vai exercer a questão do pastorado, que Paulo vai direcionar, que nós vamos falar mais aqui na frente também. Mas tem outros, como Erasto, por exemplo. Erasto foi alguém que enfrentou perseguição. Erasto foi alguém que enfrentou resistência para seguir a Cristo, para ser colaborador do ministério de Paulo, mas mesmo assim permaneceu fiel ao Senhor, porque nós precisamos ensinar para os nossos alunos, você, caro professor, precisa ensinar para o seu aluno que a obra de Deus não é feita para que nós possamos aparecer, para que nós tenhamos status, para que nós tenhamos glória. Não! A obra de Deus ela é feita para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes nós vamos aparecer, alguém vai elogiar, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai apoiar, e outras vezes não. Então você precisa ensinar desde cedo ao seu adolescente, ao seu aluno, cara, professor, que ele precisa fazer a obra de Deus sem que ele requeira da obra aplausos. Porque o objetivo ou o propósito da obra não é para que um homem apareça, é para que o Senhor apareça. Então, eu acho interessante porque alguns vão aparecer de forma sempre bem lembrados, né, como Priscila, como Áquila, aquele casal, Timóteo, mas outros não, como Erasto. Por exemplo, os presbíteros de Éfeso, né, não vai citar nem nomes, mas foram homens importantíssimos para a obra. Então, nós precisamos falar e ensinar isso para os nossos adolescentes, que ninguém é dispensável na obra de Deus. Olha, irmão, na minha classe de adolescentes, eu tenho adolescentes, por exemplo, que a gente precisa estar sempre instigando ele para ele responder, para ele participar, porque tem também os tímidos. Mas você precisa dizer para esse tímido que ele é um canal que Deus quer usar para abençoar outras vidas e que todos são importantes e que todos fazem parte do corpo. É preciso que nós possamos dizer que no corpo alguns têm atividades mais essenciais do que outros, mas todos são importantes e todos, no final, são essenciais, de forma direta ou indiretamente, para que o corpo ele continue em atividade de uma forma plena. Então, eu acho interessante aqui, na formação de líderes, que Paulo ele não tem a igreja para si,
ele tem a igreja do Senhor Jesus, ele vai formar esses líderes, e ele vai formar Timóteo, ele vai formar Erasto, como nós já falamos, Timóteo deixa conta, porque ele precisa ser pastor, né, vai ser enviado, né, para a Macedônia e também para Corinto, e ele vai ali exercer o seu ministério. Inclusive, Paulo fala muito sobre Timóteo permanecer fiel, apresentar-se como obreiro aprovado, permanecer naquilo que foi ensinado. É para Timóteo que Paulo direciona as suas últimas palavras. Então, nós vemos aqui que tem um vínculo emocional muito forte entre o apóstolo e entre o jovem Timóteo, o pastor Timóteo, missionário, um vínculo aqui afetivo. Paulo, ele era um pai na fé para muitas pessoas, e principalmente também para Timóteo. Então, aqui é uma via de mão dupla, ensinamento, tanto para nós passarmos para o adolescente, que eles são importantes para a obra de Deus, mas eu também queria ouvir, inclusive, a irmã Hanani e a irmã Osimar, mas eu acho que aqui tem uma lição extraordinária que nós precisamos atentar, inclusive nós, professores, que nós somos uma espécie, talvez não de pai na fé, mas de referência para adolescentes, e que as nossas lições da nossa aula são ferramentas poderosas para formar esses adolescentes que no futuro serão, que no futuro próximo serão futuros líderes. Essa questão de liderança é uma coisa muito importante da gente passar para os nossos adolescentes. Por quê? Porque em qualquer momento da nossa vida nós vamos tomar um papel de liderança em algum ponto, em alguma coisa, em algum cargo. Seja um rapaz que se torna pai de família, ele se torna o líder da sua família, né? Seja no trabalho, você sendo o líder de equipe, né? Seja na escola, sendo um líder ali da sua equipe de apresentação. Então, nós temos que passar para o nosso adolescente a importância de você, mesmo sendo tímido, né, tirar essa timidez, tentar ajustar isso nos nossos adolescentes, mas mostrar a importância de você aprender a ser um bom líder, né? E ter como exemplo pessoas como Paulo, como Jesus, como Moisés que deixou que foi um bom líder, né? Mas que soube deixar um bom líder, que foi Josué, né? Então nós temos bons exemplos na Bíblia que nós podemos passar para os nossos adolescentes para seguir este papel de liderança, né? Para sermos líderes, mas não líderes como a sociedade mostra, e sim líderes segundo a luz da palavra, né? Que é o mais importante, que não devemos aprender a liderar como a sociedade mostra, de forma, muitas vezes, que tem que você enganar, que você tem que encobrir coisas erradas. Não, mas sim da forma que a Bíblia mostra, né? Como Paulo fez, de cuidar, de zelar, né? De se preocupar, de saber se estar bem, de guiar pelo caminho correto, né? E saber que o papel de um líder não é só porque está lá no topo. A gente já falou isso em várias lições, o papel da liderança é muito mais serviço do que própria liderança. Você mostra o seu papel de liderança, você mostra a sua autoridade de líder muito mais servindo aos seus, à sua equipe, do que liderando, né? Então, quanto mais alto o patamar que você está de liderança, maior o serviço que você acumula para si. É verdade, irmã Hannah, nessa questão da liderança, ela é muito importante, né? Interessante que aqui na própria lição, ela coloca que nós possamos perguntar, questionar o nosso aluno, quais foram os líderes, né, que mais lhe influenciaram? Isso é importante, porque o adolescente, ele toma o líder, o professor, como uma influência para ele, né? Então, isso ele vai levar no percurso de toda a vida dele. Então, aqui na nossa lição já diz, analise quais foram os líderes que lhe influenciaram na sua vida, né? Então, o adolescente ele já vai fazer essa observação desde agora, né, até a vida adulta dele. Essa questão de liderança, a questão do apóstolo, esse cuidado que ele tinha, né, porque por onde ele chegava, ele deixava a marca dele, né, a marca de cuidado, de zelo, né? A questão de pai na fé, porque ele era um pai na fé para muitos ali, né? Que muitos se espelhavam nele, né? Essa questão que muitos adolescentes tem aquela determinada pessoa como pai na fé,
Alguém que instruiu, que ensinou, porque o pai, ele instrui, ele ensina, ele tem aquela dedicação. Do mesmo jeito, o apóstolo Paulo, ele tinha aquele cuidado, aquela liderança, com todos ali. Muito interessante. Eu tenho um exemplo do meu pai. Meu pai é pastor, né? E certo dia, na escola dominical, estávamos estudando sobre liderança e ele deu esse testemunho de que ele lembra dos professores dele da escola dominical, de quando ele aceitou a Jesus no seu discipulado. Coisa E que linda. as palavras que foram ensinadas a ele, ele leva até hoje como exemplo, né? Ele como pastor, como líder hoje, né, com papel de liderança na igreja, ele ainda lembra dos seus professores e lembra das palavras. Então, quão importante é o papel de um professor na vida de um aluno, né? Glória a Deus. Exatamente, a gente precisa ter essa consciência, né, que eles lembrarão, né, se nós somos bons líderes ou más líderes, eles lembrarão e nos tomarão como referência, uma vez que sejamos bons líderes, né, que possamos influenciá-los. E eu vou só corroborar ainda mais com o que o irmão Alcimar falou, e você perguntar para eles quais foram os líderes, eles lembrarem quais são os líderes que eles tiveram, extrair lições e características, e perguntar qual líder, que líder ele quer ser no futuro, porque uma vez, como a Ronani falou, eles serão futuros líderes. Então, que líder ele quer ser no futuro? E aí temos um exemplo aqui extraordinário de Jesus, que é o maior modelo em tudo, né? Em tudo ele é o modelo da nossa vida, e também de Paulo, que foi uma grande liderança, ao ponto da Bíblia Sagrada dizer que ali em Atos, capítulo 20, naquela passagem de Paulo, já encerrando aqui sua terceira viagem missionária, já estamos concluindo para entrar no tópico 3, ele vai justamente passar por Éfeso, e quando Paulo se reúne ali com os presbíteros de Éfeso, em alguma região daquela província, né, ele, quando vai se despedir e vai dizer que é a última vez que eles veriam o apóstolo, a multidão começa a chorar, líderes começam a chorar, irmãos começam a chorar. Tamanha era a referência que Paulo servia para aqueles homens, né, como líder, como pastor, como missionário. Então, que legado nós vamos deixar? Eu deixo essa pergunta para os professores que estão nos ouvindo, para você deixar para o seu aluno. Que legado nós vamos deixar, né, quando nós passarmos, né? Então, assim, isso é muito interessante, uma vez que nós temos a consciência de que nós estamos numa rota, assim como Paulo estava naquela rota missionária, nós estamos numa rota, a nossa vida é uma rota, onde nós passamos pelas pessoas. Qual a marca que nós deixamos? E aí pergunta para o seu aluno, né? Qual a marca que ela está deixando? Porque o aluno ele tem a consciência dessa progressão. Ele tem a consciência, o adolescente, que ele estava no CMEI, ele tem a consciência de que ele já está no ensino fundamental, encaminhando para um ensino ali, depois ensino médio, depois ensino superior, né? E assim, há uma progressão. Então ele vai passar por muitas pessoas, por muitas rotas, na rota da caminhada da vida dele, por muitos lugares. E aí pergunta para o adolescente que marca ele está deixando, né? Por onde ele passa como cristão, porque a gente precisa sempre voltar a lembrar. Nós estamos pregando para adolescentes de 13, 14 anos, já tem uma consciência, né? De ética, de moralidade, de caráter, de testemunho, e que eles precisam ser sempre confrontados sobre isso, de que com a marca que nós estamos deixando por onde eles passaram. Assim como Paulo, se eles voltassem hoje, se eles voltarem hoje a rota dos primeiros passos deles, o que é que ele vai encontrar lá atrás? Porque Paulo tem um orgulho de ir, voltar, e quando voltar, ver irmãos que o têm como referência, quando sai, choram pelas vidas de Paulo. Então, meus irmãos, o que é que nós estamos deixando por onde passamos? Será que nós hoje voltássemos a alguns lugares que nós fomos e passamos durante a rota da nossa vida? Nós vamos encontrar sementes que floresceram lá, do que nós plantamos? Então, é um confronto, é uma reflexão que nós precisamos abordar, fazer os nossos alunos entenderem que por onde nós passamos, nós precisamos plantar para que no futuro nós possamos ver os frutos disso e que sejam frutos dignos de arrependimento. Já estamos concluindo aqui a lição de número o segundo tópico da lição número 9, né, a formação de liderança. Já concluindo aí, né, como diz justamente o tópico 3, Imahanani, o desfecho da terceira viagem missionária. Eu acho interessante porque, olha,
o desfecho da terceira viagem missionária é um tanto confrontante, porque Paulo, compreendendo aonde o Senhor queria o levar, era um desafio, viu, irmã Ramona? Um grande desafio, né? Esse é um preço, digamos assim, de quem tem intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, pode saber e conhecer, né, e sentir. E é justamente o que acontecia com Paulo. Paulo, ele tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, ele se deixava guiar pelo Espírito Santo de uma forma que ele pôde entender a vontade de Deus para a vida dele, né? E soube que aquela era a sua última viagem, era a sua última missão, assim, percorrendo aquela rota, né? E uma coisa que a gente tira para nós da vida de Paulo, nesse sentido, nesse desfecho dessa terceira viagem, é justamente que nós devemos buscar sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Devemos ter essa sensibilidade de ouvir, entender o que o Espírito Santo quer para nós, para onde nós devemos ir, né? Que o adolescente ele possa estar buscando essa intimidade. E a gente já viu que Paulo ele buscava essa intimidade com o Espírito Santo, com o Senhor, através de jejum e oração, né? Que os nossos adolescentes eles possam ter isso como exemplo e buscar essa intimidade com o Espírito Santo para saber, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que, por exemplo, nessa idade eles já estão se organizando, por exemplo, para entender e procurar saber uma profissão que vai fazer, né, para o vestibular, já vai se encaminhando. Então, procurar saber do Espírito Santo. Meu Deus, essa profissão mesmo que eu devo seguir? Será que nesta profissão, neste caminho, tu vai poder me usar na tua obra? Porque nós temos que ter a nossa vida entregue nas mãos do Senhor em todos os nossos lados da nossa vida, tanto no espiritual quanto no material da nossa profissão, da nossa família. Nós temos que deixar Deus nos guiar, né? Porque se Deus não nos guiar, a gente se perde, né? Nessa sociedade que tem tantos atrativos. Paulo, o lindo da vida de Paulo é que ele não se deixa desviar. Ele entende a sua missão, né? Ele abraça a missão que Jesus deu para ele de pregar o evangelho, né? E a gente vê que durante essas viagens ele sofreu muitas perseguições desde o início. E a cada vez, a cada viagem, a cada cidade ia se agravando essas perseguições. É tanto que quando ele as pessoas eles tinham como um bom líder, né? Então a gente ama os nossos líderes. E eles tinham esse cuidado de dizer a Paulo, Paulo, não vá para ali não, porque lá eles estão tentando fazer alguma coisa de errado com você, estão tentando lhe matar, né? Como tentaram impedir ele de ir para Jerusalém, porque sabiam que quando chegasse lá ele iria ser preso. Mas Paulo, ele era obediente, era sensível à voz do Espírito Santo, e ele sabia que ele não podia fugir do caminho que Deus estava trilhando para ele, porque Deus tinha uma missão na vida dele, né? E a gente tem que tirar como exemplo da vida de Paulo essa obediência. Se Deus colocou em nossa mão uma missão para ser feita, um objetivo a se cumprir, que a gente vá até o fim, confiando em Deus. Paulo, ele não confiava nas pessoas, assim, a sua vida. Ele confiava plenamente em Deus. O que ele fazia era totalmente direcionado por Deus e pelo Espírito Santo. Então, ele ia sem medo, sem temor. Ele sabia que Deus se responsabilizaria pelo resultado daquilo. Não era as ações dele que ia corresponder ao que ele estava fazendo, mas era Deus que estava na frente. Então, era Deus que estava fazendo, né? Então, ele não tinha medo. Havia perseguições, haviam tentativas de morte, mas ele não tinha medo. Ele ia, seguia. Inclusive, lá em Atos, no capítulo 20, ele mesmo diz, né? Os versículos 22 e 23. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que de lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulação. Ele sabia o que ia passar, mas ele não temia, porque a vida dele estava nas mãos de Deus, né? Devemos confiar a nossa vida ao Senhor,
entregar os nossos desejos, as nossas vontades na mão do Senhor, porque Ele vai guiar, e aceitar a vontade de Deus. Porque Paulo podia muito bem dizer, não, Senhor, eu não vou, porque eu vou para ser preso, né? Estou tão bem aqui pregando, mesmo alguém tentando matar, mas lá eu vou ser preso, vou ser torturado. Mas ele não, ele entregou a vida na mão de Deus, a vida dele nas mãos de Deus, e confiou, sabendo que a vida dele ia servir de testemunho para o evangelho de Jesus Cristo ser anunciado, né? Então, a obediência de Paulo é o que chama a atenção na questão desse desfecho dessa terceira viagem missionária. Ele podia ter se desviado do caminho, como fez Jonas, por exemplo, que era para ir para Nínive e foi para Tarsis, né? Mas Paulo sabia que tinha que ir para Jerusalém, para uma outra missão que Deus tinha preparado para ele. E ele obedeceu, desde aquele encontro lá no caminho que ele teve com Jesus, no caminho de Damasco. Paulo vem obedecendo a voz do Senhor, e a gente vê que ele pode não ter tido, assim, dinheiro, muita honra, muita glória, porque isso não nos leva a canto nenhum, né? A nossa glória, a nossa honra tem que estar em Deus. Nós temos que juntar tesouros nos céus. Mas ele obedeceu para cumprir a vontade do Senhor, e com a certeza que nós temos, que é de um dia ir morar com o Senhor quando fazemos a vontade dele. Não é verdade? Glória a Deus. É verdade, irmã Hanani. Eu estava aqui meditando enquanto a professora Hanani ministrava sobre esse tópico 3. É incrível como Paulo ele não tem a sua vida por preciosa. Né? É incrível. Porque é o seguinte, uma coisa é a gente poder admoestar, orientar alguém, né? Aconselhar alguém sobre um perigo eminente e alguma coisa vã ou alheia. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes, inclusive foi em Corinto, quando os irmãos estavam querendo persuadir outros irmãos, colocando em risco tanto a sua chamada apostólica, mas principalmente acerca da ressurreição. Eles estavam querendo refutar a ressurreição de Cristo, e Paulo vai, inclusive, trazer essa frase, esse contexto para Corinto, que nós podemos aplicar hoje, mas nós não estamos falando aqui de uma orientação de um perigo eminente, alheio ou vão. Nós estamos falando aqui de um perigo, de uma perseguição, de um risco de morte, quanto à causa do Evangelho. E Paulo compreendia isso. E algumas vezes o Senhor permitiu Paulo se esquivar do risco, se esquivar do perigo. Mas aqui Paulo ele está consciente, no versículo que a irmã Hanani leu, o obedecer aqui, o verbo obedecer, no original, no grego que foi escrito, é obrigar moralmente. Então o Espírito Santo obrigou. Paulo não tinha opção. Ainda que ele quisesse, né? E aí eu me lembro muito da oração que Jesus fez, que ele fez. Jesus orou 3 vezes, né? Se for possível, passa de mim esse cálice, etc. Mas seja feita a tua vontade. Paulo orou 3 vezes para que o espinho fosse removido, mas o Senhor disse que a graça dele baixava na vida de Paulo. Então, Paulo aqui ele está obrigado. É a vontade soberana de Deus imposta a um homem mortal. Então, nós precisamos compreender que não dá para lutar ou brigar contra a vontade de Deus. E eu acho interessante para nós transmitirmos isso, essa aplicação para o coração dos adolescentes, que não adianta. Se nós lutarmos contra Deus, nós vamos perder. Porque, de uma forma ou de outra, Deus vai impor a sua vontade sobre a nossa vida, e nós veremos que, ainda que há início de tudo, possamos achar que aquilo não é o melhor, no final de tudo, nós compreenderemos o propósito de Deus e que a vontade de Deus era o melhor para a nossa vida. Então, você, professor, tem também, nesse terceiro trecho, nesse terceiro tópico, uma mensagem a transmitir para o coração dos adolescentes, fechando o contexto histórico da viagem de Paulo, né, o cuidado de Paulo em fortalecer o coração dos irmãos, em saber se estava tudo ok, porque Paulo, no pensamento de Paulo, simplificando, Paulo estava dizendo assim, eu vou passar aqui e ver se está tudo ok, para que o que eu ensinei eles continuem fazendo. Paulo estava consciente que ele estava chegando ao final da sua viagem, que não haveria uma outra oportunidade de retornar ali, então ele está passando, dizendo no seu coração,
eu vou passar e vou deixar tudo ok. Eu só vou embora quando tudo estiver pronto. Ele passa 2 meses, ele passa 1 mês, ele passa 2 semanas, 1 semana, em cada lugar, e vai fortalecendo até que tudo está pronto, ele permanece, ele segue. Então, quando ele segue, mesmo ouvindo a dizendo, Paulo, não sobra a Jerusalém, Paulo, a Jerusalém lá está a concentração dos opositores, você era de lá, você sabe o quanto os homens estão com ira no coração, com raiva, para poder reprimir o evangelho, não só, você vai ser preso, já mataram outros irmãos nossos. Mas Paulo sabia que, primeiro, havia uma oportunidade de pregar o evangelho ali, e segundo, Paulo estava sendo obrigado pelo Espírito Santo para ir, e ele não luta contra o Espírito Santo. Ele simplesmente obedece, porque não dá para brigar contra a vontade do Espírito Santo. Nós precisamos tão somente obedecer. E eu acho que se escreve em Paulo, e era essa palavra que eu queria trazer só para corroborar com a mensagem da irmã Hanani, que por mais que ele estivesse ciente e consciente do sofrimento, mas o prazer, a alegria de poder pregar o evangelho e obedecer ao Espírito Santo, sobressair qualquer que fosse o sentimento de sofrimento antecipado que ele iria enfrentar ali em Jerusalém. Interessante, irmão Felipe. Mesmo o apóstolo, né, aqui no tópico 3, quando a gente vê que o apóstolo, mesmo ele sabendo, né, que estava terminando os seus momentos ali, né, ele tinha o cuidado, né, de formar liderança sólida naqueles lugares. Eu acho muito interessante isso, né? Formar liderança sólida. E outra coisa que eu acho interessante nesse tópico também é a questão da sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus, que era uma das coisas que o apóstolo tinha, né? A sensibilidade que ele tinha em ouvir a voz de Deus, em fazer com que aquelas pessoas também ouvissem a voz de Deus e crescem na voz de Deus. E o apóstolo, é isso que acontece na nossa vida, né? De nós influenciar as pessoas também sobre a obedecer à voz de Deus, ser sensível à voz de Deus. Essa questão também da formação de liderança. Também nós sabemos como escolher também como trabalhar com essas lideranças na obra do Senhor, porque o Senhor orienta, como ele orientou, e ele teve o cuidado de instruir o apóstolo quanto todas essas coisas, né? Muito interessante isso. Então, fazendo esse fechamento aqui, assim, do tópico 3, o que é que a gente pode ver? Que, através da vida de Paulo, ele sendo sensível à voz do Espírito Santo e obediente, né? E sabendo que essa seria a sua última passagem por ali, como o irmão Felipe estava falando, ele teve o cuidado de organizar, deixar tudo organizado, né? Deixar tudo no seu devido lugar, deixar pessoas idôneas que pudessem seguir em frente nessa tarefa que é árdua de passar o evangelho, né? Então, ele colocou líderes à frente dessas igrejas, né? Para que ele pudesse, com a sua consciência também em paz, sabendo que cumpriu a missão que o Senhor colocou em suas mãos, pudesse ir para Jerusalém cumprir uma outra missão que Jesus estaria colocando para ele, né? Então nós vemos um fechamento muito bom dessa história de Paulo, dessa questão dessas viagens, dessa missão que o Senhor colocou na ele de pregar o evangelho nesses lugares, né? De que ele plantou igrejas, né? Difundiu o evangelho de Jesus Cristo e foi exemplo para muitos, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Chegando aqui a mais um término do tópico 3, né, de mais um tópico, mais um bloco, o desfecho da terceira viagem missionária, da viagem missionária de Paulo. E que coisa tremenda, meus irmãos, que aula abençoada. É incrível, é extraordinário como Paulo. E isso é uma frase que dá para se aplicar aos nossos alunos, cara, o professor. Então, atente isso, guarde no seu coração. Paulo não tinha medo do seu futuro. Paulo não tinha medo. Ele sabia que teria sofrimento, que teria prisão, que teria açoite. Ele não tinha medo de nada disso, porque ele não tinha medo do seu futuro. O medo de Paulo era em descumprir a ordem do Senhor. Era descumprir a vontade do Espírito Santo para a sua vida. Né? Eu me lembro que, quanto criança, quanto
enquanto adolescente, podia até ter um convite de um colega, seja numa brincadeira, seja na escola, etc. E nós pensávamos duas vezes antes de fazer alguma coisa, o que é que o pai vai dizer? O que é que manhã vai dizer? Pai não deixa, manhã deixa. Então, Paulo, ele tinha esse medo. E não era um medo assim de somente Deus pesar, porque seria muito ruim, injusto. Até da parte do homem ter medo de um Deus a que Deus pudesse pesar a mão sobre ele, só porque ele descumpriu alguma coisa. Por mais que Deus pese a mão às vezes sobre nós. Mas não era um medo nesse sentido. O medo que Paulo tinha em descumprir a ordem do Senhor é porque Paulo compreendia que o Senhor contava com ele para essa missão. Era uma responsabilidade do apóstolo. Porque ele compreendia que não foi o homem que enviou ele. Pelo contrário, pelos homens ele nem tinha ido. Pode puxar o histórico da primeira viagem missionária. Então, Paulo entendia que era um privilégio. Então, o medo de Paulo está dizendo assim, eu não posso decepcionar o meu Deus. Eu não posso decepcionar a responsabilidade que está em minhas mãos. Eu preciso ir até o fim. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo. E esse deve ser o nosso sentimento. O sentimento de entendermos que há uma grande obra a ser feita pelas nossas mãos e que o Senhor não precisa de nós. O Senhor conta conosco para esta missão, para essa tão grande obra. Encerrando assim a rota da terceira viagem missionária. Para você, caro professor, lição de número 9. Eu tenho certeza que será uma lição abençoada e que o Espírito Santo vai lhe inspirar a ministrar o coração de cada adolescente. É uma alegria estar com vocês, caros professores, mais uma vez, irmã Hanani, irmã Rosimar. Que Deus continue abençoando a vida de vocês cada vez mais, que possamos estar aqui outras vezes. Em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Hanani. Deus abençoe a irmã Rosimar. Eu queria ouvir agora a saudação final da irmã Hanani, depois da irmã Rosimar. E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje. Amém. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Desculpem pela voz. Ainda estou me recuperando de uma gripe. A voz não voltou ao normal. Mas que eu tenha sido usada nesse momento e falado o que Deus tenha colocado no meu coração para acrescentar, né, na vida dos professores que estão nos assistindo, na vida dos adolescentes, que possam também nos assistir e que tenhamos em nossa mente que mais, como disse Paulo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, que nós possamos ser servos e darmos aquilo que Deus põe em nosso coração, né? Aquilo que Deus nos dá de graça, que é a sua palavra, o seu amor, e sermos obedientes a Ele, como Paulo foi. Graças a Deus, meus amados. Quero aqui agradecer, né, a todos, seus professores, ao Espírito Santo de Deus pela orientação, né? Que você, professor, possa guardar, levar para o seu aluno, que ele possa ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que é tão bom, né? Quando a gente é sensível, quando a gente ouve a voz, a gente obedece, a gente aprende a obedecer. E quando o adolescente ele obedece, ele é bem-sucedido em toda a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus possa nos conceder uma aula abençoada. Um abraço a você, professor. Glória a Deus. Esse foi mais um podcast do DENEC, Departamento de Ensino Cristão da nossa Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, lição de número 9, a rota da terceira viagem missionária, falando sobre o apóstolo Paulo, esse apóstolo, esse missionário, esse homem que foi extremamente usado por Deus, e assim como Deus se instrumentalizou de Paulo, ele também quer se instrumentalizar de mim e de você, cara professor. Então, deixe ser usado por Deus de uma forma profunda. Que Deus te abençoe e até o próximo. Eu aguardo você em nome de Jesus.